Olá, no Cardiometrics Review de hoje vamos falar de um artigo bastante interessante que faz um resumo geral aí, desde a morfologia até a indicação da intervenção tricuspídea, publicado no Eurointervention. Eu começo com o slide da Rebecca Hahn, que classifica a tricúspide de acordo com a quantidade de folhetos encontrados nessa válvula. Para simplificar, essa classificação vai de 1 a 4, tá? Ela é 1, 2, 3A, 3B, 3C e a tipo 4. A tipo 1 eu vou desenhar a nossa tricúspide aqui para facilitar. A gente tem os 3 folhetinhos habituais, posterior, septal e anterior. Então a gente começa a partir da tipo 1. A tipo 2 nada mais é do que uma válvula que se torna bicúspide por uma fusão, por exemplo, do folheto posterior e o folheto anterior, como a gente está vendo aqui, seria a tipo 2. A 3A, 3B, 3C parece um pouco mais complicado, mas eu vou tentar facilitar aqui. Vamos desenhar nossos folhetos aqui da tricúspide. A gente está vendo que a válvula agora não tem 3 folhetos, mas 4 folhetos, que se deve principalmente por o folheto anterior estar bipartido. Então 3A, A de anterior, por conta dessa divisão do folheto anterior. 3B, lembrar B de back, tá? Posterior, de costas, que é a divisão do folheto posterior e não do anterior nesse caso. A 3C do folheto septal. A 4 nada mais é do que uma válvula com 5 folhetos por conta da separação do folheto posterior e do anterior e preservado septal. Qual que é a outra classificação interessante? Primária e secundária. Causa primária, bem menos prevalente, normalmente aquele paciente que não tem tanta alteração do lado esquerdo, e sim algo relacionado à válvula, por exemplo, o paciente foi submetido à radioterapia. Quando a gente fala de sobrecarga secundária, que é mais a nossa rotina, a gente está falando daquele paciente que tem aumento de pressão e volume, isso reflete na morfologia e geometria das câmaras direita. A gente tem um paciente nosso com IC, por exemplo, que fez uma cirurgia cardíaca, e paciente que foi implantado um marcapasso, por exemplo. Então, a gente está falando de causas que interagem do lado esquerdo com o lado direito, principalmente. E esse artigo traz uma classificação bastante interessante, simplificada, dentro do cenário da insuficiência tricúspide secundária, onde ele classifica em atrial, ventricular e relacionado a dispositivos implantados de acordo com o principal mecanismo de regurgitação. Atrial se refere ao aumento isolado do anel, então aquele paciente com FA, flutter, uma IC, fração de ejeção preservada. Ventricular é quando você tem restrição desse folheto por alteração da geometria do lado esquerdo, ou aquele paciente com hipertensão pulmonar, ou que teve um infarto, tá? Então é o tethering nesse caso. E, como o próprio nome já diz, relacionado a dispositivo implantável, um folheto aprisionado ou perfurou esse folheto, e aí você tem um mecanismo de regurgitação. Devices, então, falando de intervenção, o que a gente tem para tricúspide? Nós temos vários dispositivos hoje, inclusive em estudo, tá? As principais terapias é a borda-borda, edge-to-edge, a anuloplastia, que a gente está vendo o cardioband, as válvulas, aqui no caso uma intérprete, e outros dispositivos, como por exemplo a triquivalva, que não é diretamente na tricúspide, mas sim direcionada à cava e indiretamente, no caso, à tricúspide. Vou fixar aqui mais numa terapia edge-to-edge e também na triquivalva, que é o que a gente tem no Brasil. Bom, na terapia, reparo, borda a borda da tricúspide, qual é o melhor grupo para intervenção? Aquele que tem um gap, seja uma distância entre folheto septal e lateral menor do que 7, de preferência um jato regurgitante anteroseptal, o prolapso ou fleio mais restrito e uma válvula de 3 folhetos que facilita bastante o grasping, que é esse clipe para fazer o reparo. Claro que se você tem, por exemplo, um 8,5, né, menor aí o gap septal, é factível? É um pouco mais desafiador, mas mais factível. Esse dispositivo que vocês estão vendo aqui, ele é dedicado, vejo que já evoluiu da mitral para tricúspide, um dispositivo dedicado, ele tem um knob a mais que facilita a curvatura e você fazer o grasping, que é nada mais do que pegar esses folhetos e fazer o reparo borda a borda. Na peça anatômica, estamos vendo o nosso folheto septal, nosso folheto anterior e nosso folheto posterior. Então, nós vemos aqui na anatomia um gap, né, entre folheto anterior e septal. É o cenário mais favorável, desde que esse gap, como a gente falou, não seja maior do que 7. Você vai com o seu clipezinho lá, pinça esses folhetos, vamos desenhar eles aqui, folheto anterior, septal e posterior, e você vai com o seu clipe e faz o reparo borda a borda. A triquivalve, ela é colocada as válvulas na cava superior e inferior, então é importante o dimensionamento dessas cavas, saber a distância da veia hepática com a válvula.
tomar cuidado com situações de fratura, por exemplo, um átrio muito manipulado, onde você tem uma hipertensão muito importante, isso pode causar fratura nessa válvula, e de forma indireta, então, ela reduz a regurgitação, imediatamente cai essa pressão e depois, posteriormente, nas próximas semanas, há um remodelamento positivo desse ventrículo direito.